Vamos lá, pessoal, para a segunda parte, correto? Então, a gente viu aqui, né, o surgimento, o que é um SGBD, como que ele funciona, todos os profissionais envolvidos, ok? E aí algumas características. Quando a gente fala de SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele tem que ter independência de dados. Ele tem que ter independência física e independência lógica. A independência física é medida do isolamento de sua aplicação, as modificações feitas na estrutura física do arquivo, na estrutura física dos dados, ok? Então, quando eu faço alguma alteração na aplicação, talvez isso não precise ser repetido na minha base, ok? Eu tenho que ter independência lógica. É a medida do isolamento de uma visão de uma aplicação, a modificação do esquema. Eu modifiquei, eu tenho um esquema de banco de dados, eu tenho um desenho do banco de dados, eu tenho quem pode acessar cada parte. Então eu vou lá e altero uma parte disso daqui, porque houve uma alteração na característica do banco de dados, das informações que eu preciso, dos dados que vão ser armazenados lá. E aí, isso daí, por exemplo, eu fiz essa alteração no processo de entrada de matéria-prima. O cara do departamento pessoal não tem que saber isso daí. Ou eu fiz uma alteração na forma de pagamento dos meus funcionários. O cara da produção não tem que saber como que essa alteração é feita. Esses dados são sigilosos, né? Então a gente sabe que quando a gente tem um dado, principalmente de salários, isso daí é totalmente sigiloso, só pode ser revelado através de informação judicial, ok? Então isso aí não pode ser passado para frente, certo? Então eu tenho que ter independência física, ou seja, se eu fizer alguma alteração na aplicação, isso daí não precisa necessariamente ser refletido na estrutura física dos dados. Vamos falar, uma pessoa foi mandada embora do meu setor de departamento pessoal. E daí que ela foi mandada embora? Vai entrar outro no lugar e a estrutura física continua lá, certo? A aplicação não influenciou nisso aí. Eu só fui lá e criei um usuário e falei, ó, aquele usuário não vai funcionar mais e vai ter um novo usuário que vai entrar no sistema, ok? E eu tenho independência lógica, que é a medida do isolamento, que aí, ou seja, eu fiz a alteração, não precisa ser passada para todo mundo. Então eu tenho essas duas independências, independência física e independência lógica. E o SGBD, basicamente, ele faz o meio do caminho, né? Ele faz o meio de campo, não meio do caminho, meio de campo entre as minhas aplicações, que pode ser uma aplicação desktop, pode ser uma aplicação Palm, opa, olha eu entregando a minha idade, né? Uma aplicação num smartphone, alguma coisa assim, num tablet, com os meus dados. Então eu não preciso diretamente com esses dispositivos acessar minha base de dados. O SGBD ele faz esse meio de campo, certo? A gente fala que esses programas são os programas de aplicação. E eu tenho o banco de dados, certo? Então eu tenho o SGBD, que faz esse meio de campo. Eu tenho os programas de aplicação, que qualquer desenvolvedor conheça a linguagem, conheça o acesso a dados, vai fazer isso daí. E eu tenho o banco de dados, onde o dado realmente está armazenado, certo? Basicamente, o SGBD ele é um esquema de conversão. Ele pega o que o usuário quer, busca no banco de dados, ou insere no banco de dados e devolve a resposta para o usuário, se for inserido, se for consultado, o que seja. Ele faz esse esquema de conversão, ele converte, ó, eu quero isso, o que está na minha base é isso, então eu pego isso aqui, faço o que eu quero, vou lá, busco e mostro para o meu usuário, certo? E a gente fala que muitas vezes um banco de dados é arquitetura de 3 camadas, certo? Eu tenho o esquema físico, que é armazenamento do dado mesmo, é o armazenamento dos dados lá no meu disco. Novamente, o símbolo aí do banco de dados, né? Representa um disco. Então é a parte física mesmo. Os dados estão gravados em um HD, seja ele SSD, magnético, CD, pendrive, o que for. Mas ele está gravado lá de forma física. Foi lá e gravou de forma física. Isso daí é o nível físico, é a estrutura, é a base. Eu tenho um modelo conceitual, esquema conceitual. Como que o meu banco de dados ele funciona, certo? Esse aí é o esquema, certo? Como que ele funciona? Ó, quais são as conexões entre esse dado e esse? Então ele tem o esquema conceitual que a gente fala. E o nível mais superior, o nível externo, que são os níveis de aplicação. São o nível que o usuário
visão externa, né? Que é como que o usuário vê esses dados, até onde ele pode ver e o que ele pode ver, certo? Isso aí a gente fala que é a arquitetura de 3 camadas: físico, conceitual e aplicação final, nível externo, certo? Um banco de dados ele tem que ter algumas propriedades. Primeiro, ele tem que ter consistência. O SGBD avalia os dados recebidos através de regras de integridade, garantindo que sempre estejam corretos. Por exemplo, se eu preciso ter alguma informação, eu tenho uma loja, eu tenho uma loja não, eu preciso que os meus dados eles referenciem muito bem o que é a realidade do mundo, ok? Por exemplo, isso daí é o dado que eu estou esperando? Eu estou esperando um número? Eu estou esperando um texto? Eu estou esperando um valor binário? Eu estou esperando uma foto? Eu estou esperando alguma coisa? Isso aí é o tipo de dados que eu... Está consistente isso aí que eu quero? E ele também é válido, ou seja, os dados quando pertencem ao domínio de valores possíveis naquele caso. Tem validade isso? Isso daí é correto? Então eu tenho a consistência do dado e a validade. Aí é a brincadeira que eu faço, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela de nome, endereço e telefone. Eu tenho lá José Almeida, Rua Tulipas, 89, e o telefone do cidadão aí. E aí me aparece um telefone. Aparece um número, 324. Isso é um nome? O que referencia 324? Certo? Não tem validade isso aí. Quem que é essa pessoa? Não sei. Então, ou seja, o meu banco ele perdeu a validade. Ele perdeu a consistência dos meus dados. Como que eu vou garantir que isso aí está certo? Ok? Outra característica, outra propriedade é a completeza. Todos os dados precisam ser conhecidos, estão disponíveis. Todos os dados que precisam ser conhecidos estão disponíveis. Imagine que a pessoa vai lá e vai consultar uma agenda de telefone. Aí tem o nome lá do João da Silva. Beleza, tem o João da Silva. Aí ela vai olhar no telefone, não tem o telefone. Para que ela quer isso aí? E também precisa da consistência. Sempre que a mesma informação é gravada, mesmo que em lugares diferentes, ela tem que ter o mesmo valor, certo? Então imagine o seguinte, eu tenho uma base de dados e o cara pode ser o meu cliente e pode ser o meu fornecedor. Imagina que eu tenho uma empresa que compra o produto final meu, mas vende algum produto para matéria-prima minha. Então quando a pessoa vai consultar essa empresa, ela tem que ter o mesmo nome, tem que ter o mesmo telefone, tem que ter o mesmo endereço, porque é uma única empresa. Não importa que ela vai comprar o produto de mim que eu produzi e vai vender a minha matéria-prima, certo? Então eu preciso que seja a mesma informação, o mesmo dado, tanto como quando a pessoa é minha fornecedora, quanto que a pessoa é minha cliente, porque ela é uma só, ok? Então tem que ter consistência. Um SGBD mais o banco de dados, ele tem que ter independência dos dados e consistência nos dados. Aqui são alguns exemplos de SGBDs que eu tenho. O líder de mercado é a Oracle. Este daqui é este símbolo dela, Oracle Database, correto? Ela é a maior empresa de bancos de dados do mundo, ok? O concorrente direto dela é o SQL Server da Microsoft, tudo bem? Depois a gente tem outros bancos de dados, por exemplo, o MySQL também pertence à Oracle, é um banco de dados gratuito, ele tem uma capacidade, não tem tantos recursos, vamos dizer assim, né? Tanto suporte quanto o Oracle tem. O Oracle é um banco de dados pago, o MySQL é um banco de dados gratuito. O SQL Server, além do SQL Server da Microsoft, também tem o Access, que é um banco de dados um pouco mais simples. E depois tem os outros do mercado, o Jasmine, o PostgreSQL, Dataflex, tem vários outros bancos de dados aí. Mas basicamente as empresas que mandam nesse mercado é a Oracle Database, com o Oracle mesmo, né, e com o MySQL, o SQL Server da Microsoft, que tem o SQL Server e o Access, e o DB2 da IBM,
certo? Basicamente essas três aí que encabeçam quase 90% de todos os bancos de dados relacionais do mundo, certo? E aí algumas dúvidas que permanecem, né? O que é um programa de aplicação? O que é um esquema de conversão? O que é um banco de dados? O SGBD, ele faz tudo isso daí. Ele gerencia os programas de aplicação, ele gerencia os dados que os programas de aplicação perguntam para ele, e ele responde com esses dados através de um esquema de conversão. E aí que vem, como que eu vou preparar os dados adequadamente para que a hora que o usuário consulte, que o usuário precise desses dados, ele esteja disponível no banco de dados. Então tem que ter uma forma de preparo adequado para isso daí. Eu tenho que falar, não, vai ser feito dessa maneira, certo? Como que eu vou armazenar esses dados adequadamente? Também é o SGBD que vai organizar isso para mim. E qual o SGBD que eu vou utilizar? Qual que é o SGBD que eu utilizo? Aí depende da característica da empresa que você está trabalhando. Tem mais recursos, tem menos recursos, não tem, tem banco de dados gratuito, não tem. Isso daí depende da empresa que você está trabalhando e da decisão que precisa ser tomada, correto? Então não tem uma fórmula mágica. O que a gente vai aprender aqui, nessa disciplina, basicamente, é o banco de dados relacional. O que eu vou fazer para desenvolver o meu banco de dados? E aí o SGBD que eu vou utilizar fica a critério. Esses conceitos que nós iremos passar aqui durante esse ano vão ser aplicados em várias. Pode ser aplicado em qualquer SGBD do modelo relacional, correto? Beleza, pessoal? Terminando aqui a segunda parte, depois eu continuo com o resto.